Olá! Antes do vídeo, eu tenho 3 recadinhos para vocês. Se é a primeira vez que você está assistindo a um vídeo do canal da Employment Consultoria, se inscreva no canal e assista também aos outros vídeos disponíveis. Se você já assistiu e ainda não se inscreveu, se inscreva também. E se você gosta da qualidade dos vídeos, por favor, clique no like. Vamos ao vídeo? Quem está acompanhando a série de vídeos sobre custos da qualidade do canal, sabe que o vídeo sobre o tema Custos de Prevenção da Qualidade ficaria muito longo se fosse feito em um único vídeo em uma só tacada. Assim, este tema, Custos de Prevenção da Qualidade, foi dividido em 3 partes, e esta é a segunda parte. Quem ainda não viu a primeira parte, um conselho: assista primeiro a primeira parte, senão não vai entender nada sobre o que está sendo dito aqui na segunda parte do tema Custos de Prevenção da Qualidade. Vamos então à segunda parte deste tema. Esta segunda parte de Custos de Prevenção da Qualidade será composta pelos seguintes tópicos: introdução à estrutura de custos de projeto, a partir de uma abordagem microeconômica, a discussão da estrutura de custos de um projeto com detalhamento e exemplos, a consolidação do orçamento e, por último, margem em projetos, margem de lucros e taxas de lucros em projetos. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, certo? Para que você consiga realizar, o orçamento de um projeto, você precisa entender um pouquinho melhor sobre a estrutura de custos. Nessa apresentação, nesse vídeo, eu não vou utilizar uma estrutura de custos baseada num projeto em si, num cronograminha de projeto, que é o que é mais comum de ser feito, Cada metodologia de projeto, de acordo com a sua complexidade, desenvolve ali um plano de projeto e um cronograma de projeto, e quando vai falar de custos desse projeto, utiliza as etapas, fases e atividades do projeto para fazer o levantamento de custos. Isso por quê? Porque está se partindo do ponto de vista da abordagem metodológica de gestão de projetos. Não é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou partindo do ponto de vista da gestão de custos em si, relacionada à qualidade, mas da gestão de custos em si. Então, eu vou usar uma abordagem que é uma abordagem microeconômica. Ela é, portanto, aplicável a qualquer metodologia de gestão de projetos. Até porque, da metodologia mais simples, que é a do requisito 83 da ISO 9001-2015, projeto de desenvolvimento, até metodologias mais complexas, como do PMI, do PMI, lá do PMBOK, todas elas são baseadas no PDCA. Então, o que vai variar é a complexidade das ferramentas que se colocam em cada etapa do PDCA, nessas metodologias, mas todas elas são baseadas no PDCA. Então, para a gente aqui, o que interessa não é usar uma abordagem de gestão de projetos ou outra, mas sim explorar um pouco da questão da estrutura de custos. Então, quando a gente vai fazer o orçamento inicial e depois também um acompanhamento, nós vamos acompanhar custos desse projeto. E na abordagem econômica, mais especificamente microeconômica, nós temos classes de custos que estão descritas aqui nesse slide. Os custos diretos, os custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, custos de capital, custos de mão de obra. Para a gente aqui não interessa ficar explorando muito o conceito microeconômico, mas fazer uma explicação mais intuitiva e mais prática. Até nos próximos slides a gente tem algumas tabelinhas desenvolvidas a partir dessa abordagem microeconômica que você vai entender aí um pouquinho mais do levantamento e da estrutura de custos de um projeto, tá certo? Sempre de uma forma mais genérica, porque é um vídeo feito para qualquer pessoa assistir, qualquer pessoa que trabalha em qualquer tipo de organização, seja indústria, seja prestador de serviços ou que esteja interessado no tema em si. Então vamos lá. Custos diretos. Simplesmente vamos entender que são custos diretamente relacionados àquele projeto, aquele projeto específico. Então você está levantando custos que são específicos daquele projeto. Então, o seu orçamento de custos daquele projeto específico. Tá bom? Custos indiretos, certo? São custos que não são específicos
daquele projeto, mas são custos de recursos da organização, né? Rotineiros ou não, podem ser custos indiretos rotineiros ou podem ser custos indiretos não rotineiros, em que naquele projeto ele vai usar esses recursos, mas que esses custos existiriam na organização independentemente da existência daquele projeto ou não, tá bom? Custos fixos, então é uma abordagem temporal, né? A questão microeconômica dos custos fixos, ela envolve também um viés temporal. Então, por exemplo, o custo de folha numa organização, no curto e no médio prazo, são custos fixos. No longo prazo, são custos variáveis. No médio prazo e no curto prazo, são custos fixos. Então, o que a gente vai entender aqui? Os custos fixos são os custos daquele projeto em si, né? E que, uma vez que nós estamos orçando aquele projeto, que vamos implantar aquele projeto, eles vão existir, tá certo? E vão ter um valor fixo, não vão variar, tá certo? Tá ok? Então, por exemplo, nós vamos comprar um software para fazer um teste, tá bom? Ora, esse software vai ser comprado, o pessoal vai passar por um treinamento, né? E depois vai implantar o software, tá certo? Então, a parte de comprar o software e de participar do treinamento tem um custo, e é um custo fixo, e é um custo diretamente aplicado àquele projeto, né? Se esse software for dedicado àquele projeto especificamente, tá bom? Tá certo? Mas ele pode, esse mesmo custo fixo da compra do software, do treinamento para saber implantar o software, ele pode se tornar um custo de capital. Por quê? É um capital investido, mas ele não vai ser utilizado só para aquele projeto. Ele depois vai ser utilizado em outros projetos. Então é um investimento que vai ser feito na aquisição do software, na implantação do software, no treinamento do software, que vai ser usado inicialmente para aquele projeto em si, específico, que está sendo orçado, mas que depois será também utilizado em outros projetos vindouros, em projetos futuros. Então é um custo de capital, tá? E aí a abordagem de custeamento do projeto muda, tá bom? Uma coisa é você fazer o payback de um capital que vai ser feito com aquele projeto e com outros projetos, e uma coisa é algo que é um custo fixo daquele projeto, portanto deverá ser todo retornado, né? Então o capital investido naquele custo fixo vai ser todo retornado com o pagamento daquele único projeto específico, tá certo? E aí a gente cai em outra questão de custo, que é o custo variável, tá? Eu falei, custo de mão de obra, que pode ser a mão de obra direta ou indireta. Então vamos pegar aqui a mão de obra direta, que é o pessoal que trabalha diretamente no projeto, tá? Se você olhar do ponto de vista de que eles são empregados na organização e tem um custo de folha, no curto e no médio prazo esse custo é fixo. Mas para a gestão do projeto em si é um custo variável, porque o sujeito que trabalha naquele projeto, ele vai trabalhar algumas horas de um determinado período da vida como empregado dele na organização para aquele projeto. Num exemplo, ele vai trabalhar 2 horas por semana naquele projeto. O restante, né, da semana ele vai trabalhar em outros projetos. Ou ele vai trabalhar 2 horas por dia naquele projeto. O restante ele vai realizar outras atividades. Então, essas 2 horas às vezes variam um pouquinho, né? Previsto 2 horas de trabalho, às vezes ele trabalha 2 horas e meia, às vezes ele trabalha 1 hora e 45 minutos. Então ele tem um custo de folha variável para aquele projeto, tá certo? Você está avaliando o quanto realmente está custando a folha dentro daquele projeto, tá? Das pessoas envolvidas no desenvolvimento do projeto, tá certo? Esse custo de mão de obra ele é variável quando se olha o projeto em si, tanto da mão de obra direta, que trabalha diretamente no projeto, quanto a mão de obra indireta,
que não trabalha diretamente no desenvolvimento daquele projeto, mas, por exemplo, faz a gestão de todos os projetos, como, por exemplo, o gerente da área de projeto de uma organização, tá bom? Bom, então, uma abordagem aí bem rápida, mas para você ter uma ideia, depois com um exemplo das tabelinhas aí que vão vir, você vai conseguir entender um pouco melhor. Daí a gente dá exemplos específicos, tá? E diz como aí se controla isso e a visão que se tem no momento do custeio, consolidação orçamentária e depois a visão de acompanhamento, né, e de gestão do custo em si. Outro ponto importante e que deve ser considerado no orçamento do projeto, portanto na construção e consolidação do orçamento, é uma reserva. Como eu já disse, os custos podem variar. Até mesmo o custo de aquisição de um material ou de um serviço. Você, para fazer o orçamento inicial, você faz o levantamento lá em 3 fornecedores, seja de item físico ou de serviço, tá certo? Quando chega na hora lá, o projeto é aprovado, você começa a desenvolver, quando chega na hora da aquisição daquele item, seja um serviço, seja um material, um produto, né? O fornecedor que você gostou mais e que tinha o melhor preço, acaba não podendo fornecer, porque ele está totalmente ocupado, ele já se comprometeu com outros clientes, e aí o prazo para ele fornecer não te atende mais. Então você vai para o segundo fornecedor que foi considerado. E o segundo fornecedor tinha um preço maior, portanto aumentou o seu custo. Tá certo? Então, o orçamento, né, é importante, ele vai ser construído, quanto mais preciso ele for, melhor será, mas é óbvio que ele não é algo fixo do ponto de vista da realização, né? Ele é algo fixo do ponto de vista da previsão orçamentária, mas da realização pode variar tanto para mais, como o exemplo que eu dei, como também para menos. Tá? Você prevê uma quantidade de horas para o pessoal, né, do projeto trabalhar no desenvolvimento. O pessoal da engenharia, por exemplo, de processo, ou de projeto, ou de serviço, trabalhar naquele projeto em si. Mas você acaba prevendo uma carga horária maior do que o necessário. E o pessoal acaba trabalhando menos e acaba desenvolvendo as atividades em menor prazo, com menos horas. Portanto, o custo vai diminuir. Tá certo? Né? Surge a oportunidade de comprar daquele fornecedor mais barato, porque você vai ter mais projetos, ele vê em você a possibilidade de vender mais serviços, mais material, mais produtos, e ele acaba fazendo para você, então, na prática, quando você vai realmente adquirir o item, né, um preço melhor. Opa, cai o custo. Então, do ponto de vista do orçamento, né, você tem ali um número X, tá certo? Um número que foi consolidado. Mas do ponto de vista da realização, os custos do projeto variam e podem variar para mais ou para menos. Inclusive tem atividades que podem ter um custo maior e outras atividades o custo menor, né? E na soma zero você ainda ganha dinheiro, você tem um custo menor, ou você perde dinheiro, você tem um custo maior, né? Ou você empata, na soma zero você acaba tendo custo igual ao previsto. Então, na realização isso vai variar muito. E em decorrência dessa variação você deve ter uma reserva, que poderá ser usada ou não, tá certo? Então, a gente vai entender que nós temos que custear cada etapa, cada conjunto de atividades do projeto, né, abordando os tipos de custo que ele tem. Então, é o que está escrito aí no finalzinho do slide. Ó lá. Cada etapa, conjunto de atividades que conformam características de qualidade ou um conjunto de especificações finais. Eu estou abordando aqui pelo caminho crítico da qualidade. Então, quando é que você tem uma etapa, né, finalizada de um projeto? Né, quando você acaba de finalizar um conjunto de especificações, né, e aprova aquele conjunto de especificações, né, dentro daquele projeto. Tá? Então, esse é o caminho crítico para a qualidade. Existem abordagens de caminho crítico por tempo, existem outros tipos de abordagem.
como este é um vídeo voltado para a gestão de custos da qualidade, nós vamos usar essa abordagem aqui, que é o caminho crítico da qualidade. Então, quando a gente conforma um conjunto de características finais de determinado produto ou serviço ou processo, né, você tem que, naquele conjunto, fazer o custeamento. Então, você vai pegar lá seu plano preliminar e cronograma preliminar de projetos, tá certo? E vai custear cada etapa e cada atividade daquele projeto. E cada etapa, cada atividade vai ter uma, né, ou mais dessas classes de custos microeconômicos que eu acabei expondo aqui para vocês e que são aplicáveis a qualquer tipo de metodologia de gestão de projetos. Vamos aprofundar um pouquinho mais a estrutura de custos, né? E é claro, os componentes de custos definidos a partir de uma abordagem microeconômica. Então, eu desenvolvi essa planilhinha aqui de Excel. É claro que essa imagem dessa planilha de Excel não é uma imagem de uma planilha desenvolvida para aplicação. Ela tem finalidade didática, apenas de explicação, né, para uso nesse vídeo. Deu um pouquinho de trabalho, né, fazer vídeos de educação, de gestão de sistemas da trabalho, não é como fazer, sei lá, um vídeo que o cara fica macaqueando sem camisa e falando uns palavrões na frente da câmera, né? Então espero que vocês valorizem aí e deem um clique no like, por favor, tá certo? Isso me consome certo tempo, mas tá aí a planilhinha. Então, projeto, projeto genérico, né? Projeto de qualquer coisa, tá certo? Tá? O que importa aqui não é o projeto em si ou a metodologia de projetos em si, sim a questão de olhar os custos do projeto, né? Os custos que estão aqui são relativos a uma etapa de projeto, eu chamei de etapa 1, né? A descrição dessa etapa está lá, é uma descrição XYZ, né? A fase tal do projeto tal. E há o custo relativo à atividade A, né? Uma atividade qualquer dentro dessa etapa, tá bom? Então, é só para encaixar aí no projeto. O detalhe da etapa, da atividade, né, e o projeto estão lá no plano de projeto, no cronograma de projeto. Então, os detalhes da atividade, se você quiser olhar, você consultaria o teu cronograma de projeto. Agora, se a gente vai olhar, então, os custos de determinada atividade, o que a gente tem que olhar, né? Quais são os custos que a gente tem que olhar? Primeiro, nesse primeiro slide, eu tenho aqui custos de mão de obra, né? Então, os componentes mão de obra. Custo de mão de obra direta, na primeira parte aqui, e custos de mão de obra indireta na segunda parte, tá bom? Então, quem está participando diretamente? Exemplos, né? Então, os custos de cada função da qualidade daquele projeto. Então, se for um projeto de um item físico, né, a função engenheiro de projetos, tá? A função engenheiro da qualidade, a função engenheiro de processos, se for um projeto de processo, tá certo? Ou o engenheiro de processo também pode participar da equipe de projetos de um projeto físico. Se for um projeto de serviço, né? Então, a função engenheiro de processos, tá certo? A função coordenador de implantação, então a função do chefe de projetos de implantação daquela organização. Então, eu poderia listar várias funções aqui, eu listei algumas com um viés um pouco mais voltado para a indústria, que é o mais forte aí da minha experiência, mas também tenho vivência na área de serviço, tá bom? Mas a abordagem é que nós coloquemos aqui, dentro da mão de obra direta, as funções que participam diretamente do desenvolvimento de projeto, tá certo? E na parte de mão de obra indireta, as funções que participam indiretamente da realização daquele projeto, como por exemplo, o gerente de projetos, né, um comprador, um vendedor, tá certo? Um supervisor de operações, enfim, pessoal que participa indiretamente do desenvolvimento daquele projeto. Tem uma informação importante aqui que é a orientação, nessa coluna orientação, que é o custo mensal de cada função, né, em folha. Por que isso? O custo mensal em folha de cada função que participa do projeto, diretamente e indiretamente. Porque
se a gente considerar só o custo salarial, a gente está, na verdade, subdimensionando o custo, porque o custo daquela função dentro daquele projeto vai ser maior do que o custo salarial. Ele custa para a empresa, aquela pessoa que executa aquela função, qualidade dentro do projeto, custa mais do que o seu salário, né? Custa o salário, custa impostos, custa taxas, custa contribuições, custa benefícios que ele recebe, custa obrigações que a empresa tem que pagar para ele. Então, o custo total em folha daquela função dividido pela carga horária mensal, para a gente chegar no custo unitário, né, daquela função qualidade dentro do projeto. E aí, uma vez que a gente chegou no custo unitário, ou seja, o unitário aí é a hora, né, no custo horário, a gente multiplica esse custo pelo número de horas previstas para realizar aquela atividade que está sendo custeada dentro daquela etapa, dentro daquele projeto, e vai chegar então a previsão, tá aqui nessa coluninha previsão, do custo daquela função X para aquele projeto. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo específico. A gente pega o engenheiro de projetos ou os engenheiros de projetos, né? Eles têm um custo em folha X que envolve o seu salário, envolve impostos, taxas, contribuições previdenciárias, benefícios e obrigações que a organização tem que arcar. Então, o custo total daquele cara, daquele responsável, daquele engenheiro, né, que executa a função de desenvolver o projeto para a organização. Dividimos o custo mensal dele, tá certo? Já que a folha tem uma visão mensal, né, pelo custo horário. Ou seja, pelo número de horas que ele trabalha para a organização por mês. E temos aí o custo para cada hora. Né? Então, o custo unitário de uma hora para aquela função. Multiplicamos esse custo pelo número de horas que ele vai trabalhar para desenvolver a atividade A da etapa 1 do projeto genérico X. Tá certo? Ora, esta carga horária é uma carga prevista. E ela vai ser prevista como? Com base na nossa metodologia de gestão de projetos e na vivência, experiência e similaridade com projetos anteriormente desenvolvidos pela organização. Multiplicando-se esse custo unitário pelo número de horas, temos o valor previsto, ou seja, o custo previsto daquela carga horária. Tá certo? Bom, quando a gente fizer então a multiplicação, nós vamos ter o custo previsto, tá bom? Né? Então, o custo de cada hora trabalhada versus o número de horas trabalhadas tem o custo orçado para cada uma das funções da mão de obra direta do projeto. Então, a gente vai conseguir com isso construir, né, para a atividade A, para a etapa 1, para o projeto X, o custo de mão de obra direta. Tá certo? Fechando então a rúbrica mão de obra do projeto. Tá certo? É claro que isso deve ser feito para cada etapa de projeto e dentro de cada etapa para cada atividade de projeto. Ok? Quando o pessoal for efetivamente realizar, então orçamos o projeto. Né? Se a gente fizer isso para todas as pessoas que vão trabalhar no projeto, considerando todas as funções de qualidade, de mão de obra direta aplicada ao projeto e todas as funções que vão trabalhar indiretamente no projeto, a gente tem então o custo de mão de obra direta e indireta do projeto. Tá certo? Considerando todas as etapas e todas as atividades de projeto. Olhando aí, é claro, só a questão fator humano dentro da gestão de custos. Bom, chegamos então ao orçamento de custo direto e ao orçamento de custo indireto do projeto para a mão de obra, tá? Olhando a questão do componente mão de obra. Depois o pessoal vai realizar, tá? Vai realizar, ou seja, vai desenvolver as atividades. Eles podem gastar mais horas ou menos horas realizadas. Então a carga horária, nessa coluninha aqui, né? A carga horária de
trabalho realizado. E aí então a gente multiplica o realizado pelo custo unitário e a gente vai ter então o valor realizado. Tá certo? Esta etapa de acompanhamento do valor efetivamente realizado, né, versus o previsto, né, e se houve gasto maior ou menor e o percentual, já é na fase de acompanhamento. Para fazer o orçamento do projeto, nós vamos apenas considerar inicialmente a carga horária prevista, o custo unitário de cada fator de componente desse custo, que é, né, a hora de custo em folha de cada pessoa que vai trabalhar diretamente no projeto, a mão de obra direta, e de cada pessoa que vai trabalhar indiretamente no projeto, a mão de obra indireta. E, portanto, teremos aí a consolidação da carga horária e do custo da carga horária do projeto. Claro, fazendo isso para cada etapa, para cada atividade, para cada etapa do projeto, até considerar todo o cronograma de projeto. Ok? Beleza? Então temos a visão da estrutura de custos do ponto de vista da mão de obra direta e indireta do projeto. Vamos agora olhar a estrutura de custo do ponto de vista de outros componentes de custo do projeto. Antes de continuar aqui a questão da estrutura de custos, os componentes de custos definidos a partir de uma abordagem microeconômica, né? Vamos lembrar, o que foi explicado no slide anteriormente se aplica à mão de obra direta e indireta, mas o nosso foco é sempre daquelas atividades de controle da qualidade do projeto, por exemplo, um FMEA de projeto, tá certo? Seja um FMEA de projeto ou um FMEA de processo que esteja sendo realizado para um novo produto, no caso do FMEA de projeto, ou para um novo serviço, ou um FMEA de processo para um projeto de processo, né? Ou qualquer outra atividade realizada por mão de obra que seja uma atividade de verificação ou de validação de projeto, de processo, ou de produto, ou de serviço. Tá legal? Então, embora a explicação da abordagem microeconômica sirva para qualquer tipo de custo de mão de obra direta ou indiretamente realizada ao projeto, nós estamos focando sempre as atividades, né, de controle da qualidade do projeto, como exemplo, FMEA. Agora, vamos continuar aqui olhando a estrutura de custos de um projeto. Temos aqui mais uma tabelinha, né? E quais componentes de custo nós temos nessa tabelinha? Componentes de materiais, tá? Então, materiais e componentes são custos diretos, componentes de serviços, no caso de serviços a gente pode ter serviços diretos e serviços indiretos, também custos de capital. Então vamos primeiro aos componentes. É claro, se a gente tem material e componente aplicado a um projeto, só pode ser um projeto de produto tangível. Então nós estamos realizando aí, né, um projeto de produto tangível. E aí a gente tem gastos com materiais, gastos com componentes, por exemplo, aplicáveis às atividades de prototipagem, que é o que está aqui no exemplo. Tá? Então, na nossa coluninha custo unitário orientação, nós temos lá o valor orçado, né, unitário dos materiais e componentes utilizados para a construção de modelos e protótipos, seja esse um protótipo visual ou um protótipo funcional, né, e modelos também. Tá certo? É claro que na metodologia de compras lá da organização, ela pode ter a realização de mais de um orçamento, junto a mais de um fornecedor, 3 orçamentos, 5 orçamentos, mas, de acordo com a metodologia dela, ela vai escolher um desses orçamentos, o melhor, naturalmente, e vai imputar como componente de custo do material, né, ou de componentes físicos que serão utilizados para realizar aquele protótipo visual, aquele protótipo funcional ou aquele modelo. Quando eu falo componentes adquiridos, podem ser elementos de fixação, por exemplo, porcas, parafusos, rebites, etc. Tá? Ou outros tipos de materiais, por exemplo, um tarugo de ferro, no caso de material, né? Ou tinta, sei lá. Enfim, o que ela vai adquirir para montar o seu modelo, o seu protótipo visual, o seu protótipo funcional. Tá certo?
E aí, é claro, se faz o orçamento e se coloca o valor orçado como o custo previsto, multiplicando isso pela unidade daquilo que se vai comprar. É um processo orçamentário simples que compras está acostumado a fazer. Esse custo orçado total previsto, né, que a gente tem pela soma de todos os componentes e materiais que vão ser utilizados na atividade de projeto, ele tem que obedecer a algumas regras aí na gestão de custos de projeto, como, por exemplo, atender a um target definido inicialmente pela área financeira da organização. Né? E depois, lá na etapa de realização, de implantação do projeto, quando ele já foi aprovado e já saiu da parte de orçamento, já está em execução, o que vai se efetivamente gastar com os materiais, né, vai ser comparado com o que foi previsto e com o target. E aí vai se chegar a conclusões de perda ou economia, percentuais de perda e economia. Mas isso é lá na frente, já na etapa de realização e acompanhamento de custos. Agora nós estamos falando dos componentes de custos para se construir um orçamento. Tá bom? Outra informação importante nessa questão é que nós estamos considerando sempre aqui, né, o nosso foco, que nós estamos falando, se aplica ao projeto como um todo, mas nós estamos sempre focando que atividades de controle da qualidade do projeto. Por isso eu exemplifiquei aqui a compra de materiais e componentes para a construção de protótipos e modelos. Tá? Indo um pouquinho mais para baixo, na nossa tabela, temos o componente serviço. Serviço direto, é um custo direto nesse caso. Então, serviços que a organização vai adquirir para realizar aquele projeto. Como nós estamos na fase orçamentária, não estamos ainda executando o projeto, também como é que nós vamos chegar ao valor desses serviços direto? É o valor orçado unitário por tipo de serviço que será futuramente utilizado no projeto. De novo, esse orçamento vai obedecer a metodologia de compras da organização. 1 orçamento, 2 orçamentos, 3 orçamentos, 5 orçamentos, e se vai optar por aqueles fornecedores de melhor qualidade e melhor custo. E aí então isso aqui vai entrar no componente do orçamento de serviços total diretamente aplicado ao projeto. Tá certo? É claro que esse componente de serviço total tem que ficar dentro de uma meta de target, se ela for definida, e depois isso vai lá na etapa de realização e de acompanhamento dos custos, depois que o projeto foi aprovado, que o custo e o orçamento de projeto foi aprovado, já quando ele está sendo implantado lá na frente, né, na etapa de acompanhamento de custo, vai ser comparado então o custo efetivamente realizado com desse serviço, com a meta de custo que tinha sido definido pela organização, pelos gestores financeiros da organização e também com aquilo que foi orçado. Pode variar? Como eu já disse, pode variar. Às vezes, quando nós orçamos, o custo daquele serviço junto ao fornecedor A era X. Quando efetivamente nós vamos comprar aquele serviço, né, esse serviço teve o seu custo majorado por alguma razão da estrutura de custos do prestador de serviço. Ou, isso é mais difícil aqui no Brasil, o contrário. Pode ser que por alguma razão o serviço ficou mais barato, né? E aí então nós vamos gastar menos na hora da efetivação da compra do serviço. Tá bom? Tá joia? Ou pode ser que o fornecedor dê um desconto para a gente, porque ele viu que a gente tem um potencial de compra de vários serviços e ele quer, de alguma forma, ganhar a gente como cliente, uma visão estratégica dele, então ele cobrou mais barato do que havia se orçado inicialmente, e aí há um ganho. Tá? Então, sempre a variação do orçado previsto para o realizado, né, no final. E há uma variação frente, é claro, à meta estabelecida inicialmente. Tá legal? Que é diferente, a meta target de custo é diferente do custo orçado, que é diferente lá na frente do que efetivamente vai se realizar. Tá?
Também temos serviços indiretos, que podem ser utilizados por esse projeto. E aí também entra o valor orçado unitário por tipo de serviço indireto, que vai ser incluído na construção do orçamento do projeto e depois vai ser comparado lá na frente, na fase de implantação, com o target e com o valor real gasto nesse serviço indireto. Tá? Um exemplo de serviço indireto. Tá? A equipe do cliente veio visitar a organização e a organização arcou com custos de alimentação e hospedagem. Tá certo? Ora, a alimentação e hospedagem não é um custo efetivamente direto desse projeto, né? A organização resolveu arcar com esses custos para o cliente por uma questão de cortesia, mas a organização do cliente poderia muito bem ter pago por esses custos. Então, este é um componente que acaba sendo incluído nos custos de projeto lá na frente. E uma boa previsão é que, se a organização já sabe que o cliente fará visitas e já sabe que realizará cortesia de custos, né, pagando pela hospedagem, pela alimentação dessa equipe do cliente, que vai vir visitar e vai participar de atividades de validação do projeto. Então, se a organização já sabe que tudo isso vai acontecer, ela pode incluir no orçamento aí esses custos indiretos. Tá? Um exemplo. E por último, né, a última etapa aqui da planilhinha, né, a última parte da planilhinha, temos aí os custos de capital. Tá certo? Então temos várias rubricas. Rubricas de material, rubricas de serviços direto. Lá na planilha anterior, no slide anterior, tivemos rubricas de custo de mão de obra direta, de custo de mão de obra indireta. E aqui temos então outros custos que são bens de capital. E aí a gente pode ter três visões diferentes. Primeira visão, tá? O bem de capital utilizado por esse projeto de serviço, ou projeto de processo, ou projeto de produto, já está lá. Tá? Então, por exemplo, são computadores e softwares que já estão lá na organização. Tá? A gente não vai comprar. Então, é um bem de capital novo, um software novo, um hardware novo, mas já está lá. E ele está sendo depreciado. Então, tem uma depreciação, né, financeira e contábil, que vai, ao longo do tempo, né, entrar como custo, né, o custo de depreciação, e a cada hora usada vai pagando, né, o investimento feito nesse bem de capital, numa abordagem aí econômica. Tá certo? Então nós vamos o quê? Vamos ver, quantas horas nós vamos usar desse bem de capital? O hardware, o software, máquinas, equipamentos de controle, instrumentação para controle. E vamos quantificar as horas, multiplicar pelo custo unitário, que nesse caso será o custo unitário de depreciação, e vamos ter aí então a previsão, né, de uso desses bens de capital, ou seja, a previsão de custo orçado para esse capital, né, dos bens de capital utilizados nesse projeto que está sendo orçado. E depois, na fase de realização, vamos acompanhar, né, se a carga horária fica dentro do previsto e se, portanto, os custos ficam dentro do previsto de uso desses bens de capital, desses equipamentos, desse software, desse hardware, desses equipamentos de controle. Tá bom? Bom, mas pode ser que este bem esteja lá na organização, esse bem de capital esteja lá na organização e já tenha sido depreciado, ou seja, né, o valor investido já tenha sido recuperado. O que significa? Significa que nós não vamos custeá-lo? Vamos sim. Só que daí a abordagem não vai ser mais por depreciação financeira e contábil. A abordagem vai ser por, né, custo de manutenção e uso desse equipamento. Então, usar esse equipamento custa X por hora,
pessoal da operação sabe quanto custa o X por hora, né, usar esse equipamento, tá certo? Né? Isso já está lá na estrutura de custo, porque já é um equipamento antigo, já se sabe o custo horário de uso desse equipamento, ou desse software, desse hardware, desse equipamento de controle, e aí nós vamos pegar o custo horário, vamos multiplicar pela carga horária prevista para esse projeto e vamos chegar à previsão, né, de custo orçado para uso desses equipamentos. E depois, lá no futuro, depois do projeto aprovado e em implantação, em desenvolvimento, né, nós vamos efetivamente ver quantas horas usamos e vamos chegar ao custo realizado e vamos comparar com o custo previsto e com o target, assim sucessivamente. Tá? Bom, ainda há uma terceira opção. Esse bem de capital vai ser comprado para esse projeto e vai ser usado especificamente neste projeto. Então, nós vamos comprar o equipamento que vai ser usado só para esse projeto e vamos utilizar o quê? Vamos utilizar o custo total desse equipamento. Então, comprou lá, né, foi desenvolvido uma instrumentação, ou melhor dizendo, vamos desenvolver um gaugezinho, um calibrador, né, um gabarito, algo que vai ser utilizado só para a validação do protótipo. Então temos um protótipo funcional e para validar o protótipo funcional temos que construir um dispositivo. E esse dispositivo vai ser usado só para isso, tá certo? Quando for na etapa de produção, na verdade a gente vai investir em equipamentos que façam isso de forma mais produtiva, né? De forma mais viável, economicamente mais produtiva. No momento a gente está fazendo lá um dispositivinho para validar esse protótipo. Então isso vai ser utilizado única e exclusivamente por esse projeto. É um custo num bem de capital que vai ser utilizado só para esse projeto. Beleza. Como é que a gente vai fazer? Nesse caso, usa-se o valor total do custo desse dispositivinho. Né? Então, quanto custou o dispositivo para construir? Né? O custo total dele? Custou X. Esse é o custo orçado. Então, a gente vai, né, num primeiro momento, na fase de construção do orçamento, chegar lá junto ao prestador de serviço, que vai construir esse dispositivo para a gente, e vai orçar. Quanto custa para fazer um dispositivo assim, assim, vai passar toda a especificação para ele. Ele vai passar o preço para a gente. Nós vamos colocar aqui, né, o custo de futura aquisição desse equipamento, o custo previsto desse dispositivo, da aquisição desse dispositivo. Tá certo? Né? O valor total. Depois, lá na fase de desenvolvimento do projeto, a hora que a gente realmente for comprar esse dispositivo, né, o que nós vamos pagar por ele poderá ficar dentro do orçado inicialmente, a grande chance que isso ocorra. Poderá ser dado um desconto, pode ser que o fornecedor acabe gastando menos, é meio difícil, né, ainda mais falando de Brasil, e ele deu um desconto por uma questão estratégica, ou até pode ser que lá na frente subirem os custos dele e ele fala, aquele valor orçado não vale mais, né? Vai ficar mais caro um pouco, tudo bem, mesmo assim a gente, né, adquira com ele a construção desse dispositivinho e aí então fica um pouco mais caro, mas isso é lá na fase de acompanhamento, tá certo? Na fase de orçamento nós vamos orçar quanto vai custar para ter esse dispositivo. Eu usei um exemplo, a gente adquirindo de um fornecedor esse dispositivo, mas esse dispositivo poderia ser construído dentro da própria organização, e aí vale a mesma coisa, quanto vai custar para construir esse dispositivo dentro da organização, em termos de material, hora de usinagem, hora de montagem, solda, etc. Né? E aí, dimensionamento, tridimensional que vai usar lá para dimensionar os componentes, a montagem, teste de funcionamento, enfim, temos o custo total do dispositivo, ele vai ser usado só para testar esse protótipo, portanto é só para esse projeto, tá certo? E então ele vai entrar como custo previsto aqui total, tá legal? Tá?
O mesmo se aplica se não for um dispositivo. Imagine que a gente faça um investimento dedicado ao projeto, né? Esse investimento dedicado ao projeto vai ser, né, vai ter um custo total e vai ser aplicado a esse projeto em si. Embora isso seja mais difícil. Geralmente qualquer bem de capital utilizado que não seja um dispositivo desenvolvido especificamente para o projeto, seja um bem comum, como uma máquina, um equipamento de controle, um hardware, um software, vai ser utilizado por outros projetos, e aí entra-se na questão da depreciação financeira que eu já expliquei. Beleza? Então, com isso a gente fecha os potenciais componentes de uma estrutura de custos baseado numa abordagem microeconômica. É claro que aqui foi explicado de forma genérica. Por quê? Porque é um vídeo genérico que pode ser utilizado, pode ser visto por qualquer pessoa que trabalha em qualquer organização que adote qualquer metodologia de projetos e que projeto desenvolva qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de processo. Beleza? Depois nós vamos voltar a um modelinho de planilha, né, na primeira planilha, para explicar o acompanhamento um pouco melhor. E é claro, quando a gente salva dinheiro, quando a gente economiza e quando a gente perde, tá? Mas já na etapa de acompanhamento dos custos. No momento a gente estava explicando a estrutura de custos de forma econômica para falar, olha, cada etapa de um determinado projeto, cada determinada atividade de um projeto pode ter potencialmente, né, um ou mais desses tipos de custo. Custos de mão de obra direta, custos de mão de obra indireta, custos de materiais e componentes, né, custos de serviços direto e indireto e custos de capital. Beleza? Esses são os tipos de custo olhando a microeconomia, ou seja, a gestão financeira e econômica da organização, que nós podemos ter na construção de um orçamento de projeto, depois também no acompanhamento de custos de um projeto. Beleza? Vamos seguir. Bom, uma vez que se custeou cada componente de custo do projeto como um todo, e no nosso olhar aqui para a gestão da qualidade, também os componentes de custo de prevenção, onde a gente vai destacar né, as rúbricas de custos de prevenção do projeto nas atividades de verificação e validação, para que a gente depois possa avaliar melhor a eficácia da gestão da qualidade em projetos, né? Nós temos que aprovar o projeto e colocá-lo para diante. Só que tem uma questão envolvida aí que algumas organizações acabam às vezes ou passando batido, ou ignorando, ou não é possível, mas que vale a pena comentar aqui, né? Margem em projetos, né? Seja uma taxa de lucro provocada por investimentos em bem de capital ou uma margem de lucro, tá certo? Em função aí do capital circulante da organização. Então, os orçamentos são construídos baseados em custos do projeto total, e a gente tem o destaque dos custos de prevenção, mas, né, um projeto ele pode ser desenvolvido para ser vendido ao cliente, no caso de uma organização viver, né, da prestação de serviços de projeto. Então, vai se agregar então a margem final. Mas, em outros casos, né, a organização faz o projeto como um serviço associado, ou seja, ela não cobra pelo projeto em si, ela cobra por depois pela entrega do produto, pela entrega do serviço ao cliente, tá? Tem que se tomar cuidado, porque pode ser que na fase de produção ou na fase de prestação de serviço o custo do projeto tenha sido tão caro e a empresa, como eu já disse antes, acabe amargando prejuízo, né? E eu já vi isso acontecer na prática. Então, sempre tem que se questionar, né? Finalizado o orçamento, isso é vendido diretamente ou indiretamente ao cliente? Tá? Se é um projeto por organização, qual a margem do projeto? Tá? Quanto que a gente vai cobrar pelo projeto? Então, esse serviço é um serviço que custa caro, fazer projetos, né, de produtos, de serviços, de processos, e a organização tem que pensar que ela pode adotar uma metodologia que inclua ali uma margem de remuneração por esse serviço, ou não, dependendo como ela cobra depois na entrega do produto final ou do serviço final ao seu cliente. Mas temos que destacar que isso pode ser possível ou não,
O orçamento se constrói a partir dos custos, né, e de alguma gordura orçamentária para questões imprevistas. Então, temos lá o orçamento do projeto. Nesse orçamento, vamos agregar alguma margem ou não? Como é que a empresa trata esse tipo de questão? Tá? Isso é uma decisão particular de cada empresa. Uma vez que o orçamento do projeto está pronto e também a gente tem a visão de custos de prevenção, uma vez que isso foi aprovado, que o projeto foi aprovado, é claro, né? Precisa ser o projeto ser aprovado para o orçamento ser aprovado. A aprovação do projeto é feita com base em parte na aprovação dos custos do projeto, se não deveria ser assim. Depois vai se implantar o projeto com base na metodologia de projetos que a organização adota. E a gente aí vai passar a acompanhar os custos reais desse projeto. E é isso aí. Com isso, chegamos ao final da segunda parte do tema Custos de Prevenção da Qualidade. Não deixem de assistir ao finalzinho deste vídeo e, é claro, posteriormente, a terceira e última parte desse tema. E agora um convite para vocês. Acompanhe a sequência de vídeos sobre custos da qualidade que o canal estará disponibilizando para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no like se você gostou do vídeo e ative o sininho para receber as notificações de novidades do canal. Se você necessita entrar em contato comigo para serviços de treinamento, consultoria e auditoria interna, aí nesse slide você encontra os dados para contato. Eu agradeço a sua atenção, é claro, até o próximo vídeo.